Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Grupo Physiwork em mais uma disciplina do nosso curso de pós-graduação em dor. Meu nome é Ramiro Inchauspe e eu vou falar um pouquinho dos métodos de controle e inibição da dor a partir da terapia manual ou do uso das nossas mãos. Nós, profissionais da saúde, que temos toda essa questão do toque, essa questão da empatia com o nosso aluno, com o nosso paciente. Nós já tivemos dentro desse curso várias disciplinas abordando o modelo biopsicossocial, os aspectos da dor e tudo que a gente pode ter em relação à dor, sendo uma dor real ou uma dor potencial, e assim, através da terapia manual, dessa técnica, desse conceito que eu vou passar para vocês, eu quero que vocês cada vez mais somem na vida das pessoas, que vocês consigam tratar seus alunos, seus pacientes e que tenham resultados a partir de um conceito meu, que eu utilizo na minha prática clínica, no alto rendimento esportivo. Hoje já ministro diversos cursos utilizando essa técnica. É uma técnica que tem um efeito muito rápido, então às vezes em um atendimento a gente consegue ter um resultado muito satisfatório, onde foi uma união de várias técnicas para chegar nesse resultado que eu tenho hoje, esse conceito de trabalho, e que talvez daqui a 2, 3 meses eu possa mudar alguma coisa, porque foi um apanhado de vários conceitos, como Mulligan, Maitland, Mackenzie, Jones e mais toda a experiência da liberação miofascial e dos conceitos práticos também. E isso tudo é o que eu vou entregar aqui hoje para vocês. Espero que realmente esse conteúdo faça uma diferença na vida pessoal e profissional de vocês e que eu consiga realmente somar um pouquinho na formação de vocês e que vocês consigam ter resultados com a utilização desse método. O propósito então desse método e dessa aula é apresentar para vocês todos os conceitos e fundamentos que vão nortear o tratamento da dor e assim tornar você um profissional mais seguro e principalmente que sabe avaliar e escolher o melhor caminho a seguir, desde a prevenção até o alto rendimento. Então, eu me baseei em muitas técnicas para conseguir chegar a esse ponto, a esse conceito de trabalho. Além dos conceitos que eu já mencionei, muita coisa eu trago da osteopatia, muita coisa da massoterapia, da massagem desportiva e principalmente buscar algo que abrangesse todas essas técnicas, porque desde quando eu era estudante eu acabei fazendo vários cursos e isso é ótimo, só que isso demanda tempo, demanda um investimento financeiro. A gente sabe que hoje um dos nossos maiores problemas é com relação de tempo. Então eu busquei toda essa minha experiência, apliquei e aplico isso no meu dia a dia, no alto rendimento esportivo, que é onde eu trabalho, e consegui desenvolver uma metodologia prática, precisa e de resultados. E assim a gente vai avaliar a causa do problema. Esse é um dos principais pilares deste conceito, desse meu método, que é avaliar a causa e não a consequência, que é o que a gente vê muito. Por que será que o meu paciente tem uma dor no ombro? Será que realmente essa dor é no ombro, não é lá da escápula? Será que eu tenho uma dor no joelho e realmente essa dor é no joelho? Será que não pode ser do quadril ou de alguma musculatura? Então é sempre buscar a causa do problema para que a gente consiga solucioná-lo. Ainda somando a toda a minha prática clínica, há mais de 10 anos aí trabalhando em diversos lugares, já trabalhei desde o SUS até Seleção Brasileira de Basquete Masculino e Federação Internacional de Basquete. Então consegui aí, ao longo desses anos, experiência em várias áreas e isso me deu muita bagagem, principalmente para testar muita coisa. Então o objetivo é proporcionar uma metodologia clara, objetiva, prática, simplesmente respeitando a dor de cada paciente e os seus fatores limitantes, que é uma das grandes dificuldades dos profissionais quando vão trabalhar com a dor ou tratar a dor. O nosso conceito ele se baseia numa estrutura.
onde a gente vai ter uma musculatura ou um grupo muscular, ponto gatilho ou um trigger point, o tratamento da dor, uma reavaliação e o nosso objetivo, o nosso resultado esperado. Nós temos que entender, como eu já falei, que nós estamos em constante construção. Tudo que eu vou passar aqui para vocês é de vários conceitos, mais uma experiência minha. Daqui a pouco, você que está assistindo essa aula vai testar outra coisa no seu consultório, vai testar uma outra técnica, vai associar alguma coisa que você já está acostumado a fazer e vai ter um resultado muito bom. E isso é o melhor de tudo, porque você está criando o seu método de trabalho. Você está colocando o seu toque no método. E o que eu acho muito legal é que você compartilhe isso comigo. Ao longo dos últimos 2 anos, já formamos mais de 5.000 profissionais no meu curso presencial, principalmente. E a cada nova turma, a cada nova aula eu aprendo coisas novas. Técnicas novas, maneiras novas de fazer, associado ao movimento, com banda elástica, enfim, tem muitas possibilidades. E muitas vezes a gente acaba não enxergando e você enxerga e fala pra gente. Então isso é muito importante e obrigado pelo seu tempo. Se você está aqui é porque você busca um aprendizado, busca novas experiências, novos conceitos e isso já faz com que você esteja um passo à frente dos outros, que você não quer ser igual aos outros. Por isso que eu falo, estamos sempre em constante construção e quanto mais aprendemos, menos sabemos. Vou me apresentar rapidamente. Como eu falei, meu nome é Ramiro Marques Inchauspe, eu sou profissional de educação física, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva e especialista em treinamento esportivo. Sou mestre pela Unicinos em Nutrição e Alimentos e sou mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E hoje sou aluno de doutorado ou doutorando em Ciências da Reabilitação na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Diversos cursos aí me ajudaram muito na minha formação profissional, então eu sempre busquei algo relacionado com o movimento, então Kinesiotaping, FMS, Strong First, o CBF Academy, o Core 360, o Conceito Mulligan, certificação da FIFA, o CrossFit que eu fiz há pouco tempo e realmente me trouxe uma visão muito legal assim do alto rendimento, da alta intensidade e alguns cursos do Barcelona Academy. Ao longo da minha experiência profissional, então eu comecei lá como fisioterapeuta no laboratório do pé. Na sequência eu fiz uma parceria com a ASICS para desenvolver aquelas primeiras palmilhas com pisadas pronadas, supinadas, neutra. Depois disso eu fui trabalhar na Federação Gaúcha de Basquete com a parte da fisioterapia. Estive nos Jogos Escolares Brasileiros com a Fundergs, a extinta Fundação de Esporte do Rio Grande do Sul, e também prestei alguns serviços ao Comitê Olímpico Brasileiro na categoria de base. Depois recebi um convite para ser coordenador de Ciência e Aptidão Física na Confederação Brasileira de Basquete e, consequentemente, a coordenação de Ciência e Aptidão Física da FIBA, Federação Internacional de Basquete, que me levou às Olimpíadas do Rio de 2016, aos Jogos Pan-Americanos de Lima em 2019 e ao Campeonato Mundial de Basquete também em 2019 na China. Nos últimos anos, aí eu consegui prestar uma consultoria à CBF, principalmente no trabalho de preparação física, prevenção de lesões com os árbitros, e hoje eu faço parte no setor do basquete do Comitê Olímpico Internacional na parte da pesquisa e principalmente de medidas de ciência aplicadas ao esporte. Também, ao longo desses anos, participei de muitos trabalhos voluntários em competições, em jogos, fora o meu atendimento clínico, que além de ter o meu próprio espaço, um centro de treinamento, eu também atuo no atendimento clínico. Meus pacientes, hoje não tenho tanto tempo para isso, mas a gente sabe o quanto é importante a gente conseguir ter os nossos pacientes, os nossos alunos gostam também de dar treino, e eu acabei unindo muito bem a educação física e a fisioterapia. Começando então por algo que talvez tenha o mais visto neste programa de pós-graduação, que são os aspectos da dor. Então a gente sabe, a dor é uma experiência sensorial, emocional, desagradável, que está associada a lesões reais ou potenciais. Isso é uma frase da Associação Internacional para Estudo da Dor. Já tivemos aulas
sobre o modelo biopsicossocial, para entender que não é apenas um caminho que a gente vai seguir. A gente tinha lá um modelo biológico e hoje a gente sabe que a gente trabalha num momento integrativo. Você mais adiante ainda não falar de modelo biopsicossocial, falar um modelo integrativo, tanto dos aspectos fisiológicos, os aspectos psicológicos, os aspectos sociais, mas a integração, a empatia do terapeuta com aquela pessoa, a integração com as outras áreas. A gente precisa saber o que acontece com a pessoa e que a dor ela não vai ser somente de algo físico. A dor ela pode vir de vários, como doenças, inflamações, que a gente vê fatores fisiológicos, mas o humor, o estresse, ansiedade, depressão. Quantas vezes a gente vê aí quadros de cefaleia atencional por noites mal dormidas? Quantas vezes a gente vê aí, falando aí para os profissionais de educação física, treinamentos que a gente não consegue ver resultado por a pessoa estar estressada, não comendo direito. Então, a dor ela é muito mais ampla e a gente precisa trabalhar com esse conceito de atendimento, de tratamento integrativo. A gente sabe que o modelo biopsicossocial ele deve ser composto pela empatia, pelo aluno e pelo seu paciente, escutar, entender a sua história, e é importante a gente dar a voz para os nossos alunos, para os nossos pacientes. Naquele momento é na gente que eles estão confiando e por muito tempo nós vamos ser mais que o fisioterapeuta, que o treinador, enfim, nós vamos ser alguém que eles confiam. Conhecer o seu problema, não só o seu problema que ele está ali apresentando para você como um diagnóstico médico, mas os outros problemas que vão interferir no nosso tratamento. Saber os mecanismos de lesão e dor e saber interpretar as reações e os sintomas. Isso é importantíssimo. O trabalho em equipe é importante. O Ramiro saber se comunicar com o médico, com o nutricionista, com o psicólogo e principalmente saber a necessidade dessa integração, desse trabalho interdisciplinar. Se eu necessito que o meu aluno, que o meu paciente vá para um profissional de educação física trabalhar em determinado ponto que eu não tenho tanto domínio, eu preciso saber encaminhar, eu estou fazendo o que é melhor para ele. E assim como todos os outros profissionais que a gente consegue trabalhar, entender o contexto de cada situação, porque todo o processo de saúde, principalmente aqui a gente está falando de prevenção, reabilitação, de treinamento, a gente precisa conhecer todos os fatores que podem influenciar. Nós não precisamos ser especialista, não preciso lá ser especialista em nutrição, especialista em farmacologia, especialista em radiologia, mas a gente precisa saber o básico. A gente precisa saber o básico para que a gente consiga ter um trabalho de excelência. E se a gente precisar de algo mais, a gente vai indicar para alguém. Os aspectos psicológicos, pelo menos a gente precisa saber do que se trata qualquer coisa, as principais patologias que a gente vai receber, ansiedade, estresse, depressão e muitas outras. A gente precisa entender e saber reconhecer essas alterações psicológicas. As alterações fisiológicas, que talvez sejam as mais perceptíveis, como alterações físicas, doenças pregressas, saber sobre medicamentos e principalmente sobre o efeito que eles fazem no seu paciente. Metabolismo, o sono, essa pessoa está dormindo bem, ela está se alimentando bem. Hábitos pregressos, essa pessoa já fumou, o que ela faz hoje? Se ela tem algum distúrbio alimentar. A gente fala tanto em sobrepeso e obesidade, e essa pessoa não come. Então, a gente precisa estar atento a muitas coisas, alimentação, hidratação, então isso tudo é muito importante. Passado um pouco essa parte mais rápida, nós vamos entrar agora então nos nossos conceitos. O primeiro ponto que a gente vai falar é ponto gatilho, ou o nosso famoso trigger point. Para que nós consigamos entender do que eu estou falando, a gente está falando daqueles pontos dolorosos que durante toda a faculdade muitos de vocês viram, né? Que são pontos hipersensíveis que nós vamos ter no tecido, ou um ponto doloroso que ele vai ficar no ventre muscular e que ele vai ser sensível ao toque, às vezes muito sensível, e associado à dor. E o que ele faz? Ele limita o movimento, ele restringe o movimento. Por quê? Porque há uma compressão isquêmica do músculo e aí existe uma falta de vascularização. Quando existe essa falta de vascularização, essa compressão isquêmica, esse pequeno ponto doloroso, ele pode causar uma disfunção no seu músculo e assim refletindo principalmente nas articulações.
Para que a gente consiga entender a teoria, o conceito da minha técnica, a gente precisa entender duas coisas que são bem simples. Origem e inserção. O que é a origem de um músculo? É o local onde o músculo se inicia. E aí ele vai passar por todo o seu ventre muscular e vai se inserir nas articulações. Por exemplo, o bíceps. E assim como os outros músculos que nós também vamos ver mais para frente. Quando não indicar a terapia manual aplicada com controle da dor? Primeiro ponto, a gente tem que ter bem claro. Nós precisamos fazer o bem. Nós temos que sempre buscar um efeito positivo. Pode ser que a gente não consiga, mas a gente tem que saber o risco que a gente corre. Fundamentos para qualquer aplicação, qualquer técnica, qualquer conceito na área da saúde. Anatomia, biomecânica, fisiologia e fisiologia do exercício. Isso é básico, gente. Isso aqui é o livro de cabeceira. Em relação às contraindicações ou aos cuidados que nós deveremos ter, paralisias e alterações do tônus muscular, idosos, crianças, bebês. Fazer uma boa avaliação através de uma palpação vai ser efetivo. Ter atenção com áreas de grande inflamação, nós vamos trabalhar em estruturas adjacentes, edemas, deficiências circulatórias, pessoas com muita retenção de líquido que a gente toca assim e fica marcado o nosso dedo, fraturas, lesões musculares, pós-operatórios imediatos. Então, tem algumas coisas que a gente vai ter que ter uma atençãozinha a mais. Algumas informações que são muito importantes antes de nós começarmos a parte prática. Unhas bem cortadas, principalmente as mulheres. Como a gente vai fazer uma pressão ali nos pontos gatilho, é muito importante ter as unhas bem cortadas e saber colocar a pressão adequada. Quando a gente fala em técnicas instrumentais, também ter atenção à pressão que a gente vai adequar naquele instrumento. E relembrando, temos que entender aonde que nós iremos aplicar as nossas técnicas, os nossos conceitos. Então, o principal ponto de aplicação será muscular, mas nós temos que entender que a ação é totalmente periférica, principalmente quando a gente vai falar de grandes musculaturas. Por quê? Uma dor no ombro, uma restrição de movimento no ombro pode estar totalmente associado a um ponto ou alguns pontos gatilhos de peitoral. Quando a gente fala em peitoral, a gente trabalha numa função isolada, onde ele vai realizar concentricamente a aceleração da flexão, rotação interna e adução do ombro. Quando a gente está pensando numa função integrada, a gente já está pensando que o peitoral vai ser um estabilizador do ombro em movimentos overhead. E aí, se eu tenho um ponto doloroso que está me causando uma disfunção muscular aqui, eu não vou conseguir ter a amplitude de movimento, a mobilidade que eu quero para realizar esse movimento overhead, assim como outros músculos que a gente vai ver um pouco melhor na prática. Antes de darmos início à prática, nós vamos fazer uma pequena revisão da anatomia, que é por objetivo que você relembre alguns principais pontos anatômicos e os músculos que vão ser mais importantes no nosso tratamento, que é uma revisão que a gente vai fazer constantemente. Muito óbvio que eu estou diretamente ligado à parte acadêmica, então tem que estudar bastante, mas todo mundo tem que estudar anatomia, gente. Anatomia é relembrar, 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 e mesmo assim a gente esquece. Então é muito importante a gente realizar esse estudo. Nós vamos então trabalhar principalmente na musculatura do trapézio superficial, onde a gente vai da base do crânio até o ombro. Elevador da escápula, musculatura um pouquinho mais profunda, que está muito relacionada à dor de cabeça e principalmente patologias posteriores ou cefaleias tensionais. Já na região lateral do nosso pescoço ou aqui da nossa coluna cervical, a gente vai trabalhar o esternocleidomastoideu, que é um músculo superficial que ele vai da base do crânio até o nosso osso do externo. E ele está muito associado a enxaquecas, a torcicolos e a cefaleias. Também iremos trabalhar os nossos escalenos, que tem uma relação direta com dor irradiada no pescoço,
principalmente pela sua inervação anterior. Já na parte anterior, principalmente nas camadas superficiais, peitoral maior, peitoral menor, reto abdominal, oblíquos e o diafragma, músculo importantíssimo para a respiração. Na região posterior, trapézio, todas as suas porções, grande dorsal, que ele está totalmente envolvido em muitos movimentos. Também os romboides, maior e menor, principalmente que estão relacionados aos movimentos da escápula. Eles vão ajudar o trapézio nesses movimentos. Supra e infraescapular, que eles são músculos que também estão associados à dor no ombro ou à restrição de movimento no ombro. Os nossos famosos músculos das lombalgias, como psoas maior, ilio-psoas, encurtamento de ilio-psoas e quadrado lombar, que apresenta grande dor relacionada aos movimentos da coluna e do membro inferior. Já falando do quadril, a gente vai falar do tensor da face lata, que ele é muito exigido em corredores e pode trazer dor irradiada na perna. Glúteo médio, que é um grande vilão de dor irradiada, e um grande vilão de todos. Estou falando muita palavra vilão, né, gente? Mas vamos lá. Que é muito confundido com dor ciática, a nossa famosa síndrome do piriforme, síndrome da carteira. A pessoa bota a carteira ali, senta em cima e acha que está com dor lombar. Que o espasmo desse músculo pode confundir com a dor ciática, porque ele fica pressionando ali o nervo ciático. Então, olha que interessante, que coisa legal que a gente vai trabalhar. Depois a gente vai ver ali a coxa, reto femoral, o vasto medial, o vasto lateral, o vasto intermédio, o sartório e alguns músculos da região interna que podem estar relacionados a pubalgias e a dores no joelho. Já na região posterior, vamos olhar ali os nossos isquiotibiais, que estão muito associados a aceleração e desacelerações, lesões nesses músculos, o bíceps femoral e o nosso poplíteo. Quando que vocês pensaram que a gente iam trabalhar o músculo do poplíteo, ali da fossa poplítea, que ele é um grande limitador de movimento e também é onde a gente tem os nossos grandes vasos. Já na nossa perna, o nosso tríceps sural, o nosso gastrocnêmio medial e lateral, muito importante para corredores, nosso solear, mais profundo, que pode causar dor irradiada, principalmente uma retração ali do tendão do calcâneo, tibial anterior, canelites, sobrecargas, e o nosso arco plantar trabalhando especialmente na fáscia. Depois, a gente ainda vai dar uma pincelada no nosso deltoide, que é dividido em 3 porções, nosso bíceps e o nosso tríceps. E assim a gente quase finaliza nossa parte prática, porque a gente ainda vai ver 2 músculos muito importantes na região da face, que é o masseter, é esse músculo da mastigação, e o músculo temporal, que são músculos que estão muito relacionados a apertamento de dentes, a bruxismo, as cefaleias tensionais e também os suboccipitais, que são músculos muito relacionados também à dor de cabeça e cefaleias tensionais. Espero que essa pequena introdução tenha aberto a cabeça de vocês a essa nova metodologia, esse novo conceito. E agora então vamos para a aplicação prática, botar a mão na massa e ver realmente como isso pode ajudar você e principalmente trazer resultados e somar na vida dos seus alunos, dos seus pacientes. Gratidão pelo seu tempo até aqui e voltamos na próxima aula.